Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Liliane e hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre medicação para autistas. Tem me preocupado bastante o fato de que alguns pais não sabem ou não leem a bula sobre quais são os efeitos da medicação, por que a criança está tomando a medicação. Então, assim, e é um fator recorrente no caso dos autistas, né? A gente tende a achar que a medicação vai resolver todas as questões. Então, assim, hoje nesse vídeo eu quero falar de uma perspectiva enquanto mãe de autista, mas eu sei que não é a minha área de conhecimento. Então, assim, o que eu vou passar para vocês é mais uma reflexão para daí uma tomada de decisão sobre o assunto, ok? Então vamos lá, vamos começar a pensar sobre algumas questões. Por exemplo, o ambiente. O ambiente dessa criança autista ou desse adolescente autista, ele é organizado? A criança tem o espaço dela, ela dorme na própria cama, a família é organizada, evita discussões, gritos, motiva essa criança a participar. Outro ponto também que eu percebo que as famílias não fazem e que aí acaba meio que passando batido, porque a gente tem às vezes várias preocupações e às vezes sobre como reforçar os comportamentos positivos, em vez de ficar só se mantendo no negativo. Às vezes o tempo inteiro que a gente fica falando, não faz isso, não faz aquilo, ao invés de mostrar para a criança ou para o adolescente o que ele deveria fazer corretamente. Logicamente, isso demanda um tempo, exige paciência, persistência, mas não é impossível de conseguir. Então, veja bem, ó, ambiente, os reforços, e aí a gente vai para o acompanhamento. Esse autista, essa criança, esse adolescente, ele tem um acompanhamento adequado? Quando eu digo acompanhamento, ele tem uma fono, se ele precisa, uma psicóloga, acompanhamento e intervenção ABA, às vezes uma terapeuta ocupacional para trabalhar as questões sensoriais, a parte psicopedagógica para trabalhar a parte educacional dessa criança, que às vezes não, a grande maioria, devido à falta de comunicação que ela vem tardiamente, reflete no aprendizado. Então, assim, ele tá bem acompanhado, tá bem estruturada essa questão e organizado para a família? Outra coisa importante, esporte. Gente, é fundamental que o autista faça algum esporte. Às vezes a criança tem muita energia para gastar e aí ela acaba descontando, digamos assim, nos movimentos repetitivos, na automutilação, enfim, várias coisas que acontecem com os autistas que a gente sabe que de repente, e na sua grande maioria, se insistissem um pouco mais na questão do esporte, eu sei que não é fácil achar um local que vá atender o autista adequadamente. Eu mesma passei por natação, que o professor não dava atenção direito pro meu filho. Então, assim, é uma busca, não é uma coisa simples. Mas eu gostaria de reforçar esse ponto, porque o gasto de energia, fora a disciplina que exige para estar dentro do esporte, auxilia muito nessas questões do comportamento. Outra coisa também é a rotina. Crianças e adolescentes, de modo geral, até a gente que é adulto, se a gente não tem uma rotina e às vezes alguma coisa, né, que estruture o nosso dia a dia, a gente fica desorganizado. Imagina para um autista que não tem horário para comer, horário para dormir, horário para fazer as coisas regularmente, ele certamente ficará desorganizado. E aí a impressão de que vai dar é que ele precisa de medicação. E às vezes ele não precisa de medicação, precisa reorganizar essa rotina para essa criança funcionar melhor. Eletrônicos. Gente, eletrônicos é um problema. E eu não sou contra o uso. Veja bem. Eletrônicos, principalmente o celular, é natural. Às vezes a gente está ocupado fazendo alguma coisa, a gente vai dar o celular para a criança para ela se acalmar e a gente conseguir dar conta das nossas coisas. Eu sei disso. Porém, a gente precisa
controlar isso um pouco mais. Por quê? Quando a criança passa muito tempo com esse tipo de estímulo, o sono fica prejudicado, a atenção fica comprometida, e aí os outros comportamentos naturalmente vão aparecer também. Principalmente o celular, que ele não tem um estímulo positivo. Logicamente que, se bem direcionado para o momento de vamos estudar, então vamos aprender o alfabeto, aprender a contar, aprender uma música, algum tipo de estimulação, ok, não tem o menor problema. A questão é o uso sem estar organizado isso, ok? Sono, eu já falei do sono anteriormente e vou repetir. Gente, criança precisa dormir, criança precisa ter qualidade de sono. Eu atendo algumas crianças que têm o sono muito desregulado e isso reflete inclusive no atendimento. Então, assim, determinar. A criança não dorme a hora que quer. Criança dorme 9, 10 horas da noite no máximo. A criança não vai ficar até meia-noite com o celular. Então, assim, cabe a nós, enquanto pais, também organizar isso. E sobre a escola? Muitas famílias acabam desistindo da escola porque a rotina é puxada, ou a criança não se adapta, ou a escola não consegue fazer uma inclusão adequada. E, gente, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Tanto que eu fui para a educação para poder ajudar meu filho, principalmente para ajudar meu filho. E hoje em dia a minha meta é ajudar mais crianças com autismo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que assim, que para além de tudo isso, a rotina escolar contribui muito para a organização dessa criança. Então, assim, a criança não vai para a escola só para aprender a ler e escrever. A gente precisa colocar isso resolvido internamente. A criança não vai para a escola só para aprender a ler e escrever. A criança vai para socializar, para aprender outras regras, para ter convívio social, coisas que às vezes os pais não teriam condições de ensinar porque só parte do princípio de quando a gente vive em grupo. E aí esse aprendizado acontece. Então, por mais que seja difícil, é importante que essa criança se mantenha na escola e no horário completo. Eu vejo muitos pais que entram em contato e falam: ai, meu filho só fica 2 horas. Dispensa na medicação. O que eu tenho visto é um uso descontrolado da medicação e sem uma reflexão sobre o assunto, sabe? E as pessoas não estão pensando nos efeitos colaterais. Então, sabe muito bem se vale a pena ou não. Pedir para o médico fazer todos os exames antes de dar a medicação. Não, ele deveria ter me orientado antes. Olha, primeiro você precisa tentar um esporte, precisa organizar a rotina, precisa inserir direitinho na escola, diminuir os eletrônicos, uma série de coisas que eu poderia ter feito antes de a gente tentar a medicação de fato. Porque a medicação tem que ser um último recurso. E outro dia eu achei até muito interessante, porque eu fui numa palestra de um médico psiquiatra e ele sugeriu que a gente tentasse, antes de tudo, depois de tudo isso que eu listei para vocês, as terapias alternativas, como um floral. Enfim, esse tipo de terapia que também auxilia em outros processos. Então, assim, vamos repensar essa decisão pela medicação. Isso no futuro tem muitas consequências e às vezes algumas delas irreversíveis. Então a gente tem o dever de preservar a vida dos nossos filhos e principalmente fazer com que eles tenham a maior qualidade de vida possível para que eles se tornem adultos independentes que não... É isso, eu espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixe um comentário e me contem a opinião de vocês sobre isso.